Jesus nos salva do inferno, do pecado, do capiroto. Não foi, Diego? Eu falei isso, Jesus nos salva do pecado, do inferno, do diabo, né? Mas por que ele nos salva? Nós somos o quê? Nós somos pessoas boas, nós somos... O que nós somos? Nós somos pecadores. O Diego falou isso, né? Nós somos pecadores. Eu falei, e como pecadores, Diego, o que nós merecemos? Estou falando de merecer. Terrível coisa quando a pessoa coloca no Facebook, né? Quando morre um artista é assim, né? Que Deus o receba onde ele merece. Queridos, é uma loucura falar uma coisa dessa. O que nós merecemos é o inferno. E foi exatamente isso que o Diego me respondeu. Eu falei, Diego, como pecadores, então, o que nós merecemos? Ele falou, o inferno. E aí a pergunta foi, mas nós vamos para o inferno? O Diego, não. Por quê? Por quê, Diego? Por quê, Diego? Jesus se sacrificou a vida dele por nós. Jesus sacrificou a sua vida por nós. Ele é o nosso Salvador. Nós não vamos para o inferno. Aleluia. Temos um Salvador. Temos um Salvador. Depois eu perguntei, então, Diego, mas e a Bíblia? O que a Bíblia é para nós? Ele falou, a palavra de Deus. E a gente acredita em outra coisa que não seja a Bíblia, uma revelação, um anjo, um espírito. Não. Só acreditamos na Bíblia. E a gente canta para Maria, Diego, canta para santo, canta para... Não. Só cantamos para Deus e para Jesus, que é Deus. Pronto. Teologia pura. Como podemos impedir a água do batismo a quem crê no Senhor? E nós louvamos a Deus pela vida da Carisma também, tá, Carisma? Porque sabemos que esse suporte ali junto do Diego, a Carisma é membro da igreja Nova Vida de Lucas, né, de Parada de Lucas, mas é um suporte, um esteio aí para o Diego, que você continue contribuindo. A gente quer contribuir também, você continue contribuindo, ensinando a palavra do Senhor ao Diego. O Diego chega na igreja junto com o Valdec. O Valdec abre a igreja em geral entre 8h20 e 8h30, mais para 8h20. E quando o Diego chega a 8h20 e o Valdec chega a 8h25, o Diego fala, está chegando atrasado, né, tio? Né, Diego? E aí ele faz o papel do diácono, ajuda a abrir a igreja, abrir as janelas, né? Hoje distribuindo a liturgia, o boletim aí para cada um de nós. E é uma alegria termos o Diego com a gente. Tá bom, Diego? Então vamos lá, vamos responder as perguntas aí, Diego, Suelen. Vocês creem em um só Deus que subsiste, em 3 pessoas, o Pai, que é o Criador de todas as coisas, o Filho, que assumiu forma humana e veio morrer pelos nossos pecados, mas que também ressuscitou ao 3º dia para a nossa justificação, e que é também um só Deus, Pai, Filho, e que é também o Espírito Santo, santificador, quer dizer, transformador dos nossos corações, santificador de nossas almas e doador da vida. Vocês creem nisso? Vocês confessam que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento, a Bíblia Sagrada, são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas, cerimônias, rituais contrários a essa palavra e todos os usos e costumes da nossa cultura, né, acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês creem nisso? Vocês confessam que foram concebidos em pecado, nascidos em pecado. O homem não é pecador porque peca. Digere essa frase. O homem não é pecador porque peca. O homem, que eu digo no ser humano. O ser humano peca porque é pecador. Pecar é tão somente dar vazão à sua natureza. E é isso que a gente está falando. Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir a lei de Deus. Pelo contrário, são inclinados a amar e fazer o que a palavra de Deus condena, e tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Vocês confessam firmemente que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e que não há outro meio de se alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo aquele que lhe pede.
Vocês estão agora sinceramente arrependidos dessa condição diante de Deus e se comprometem a fazer o uso diligente dos meios de graça, leitura da palavra, a oração, a participação nos cultos, a participação na ceia do Senhor, a promoção do bem e da paz, a ação social, a mão estendida ao necessitado, a busca do Senhor. Vocês estão comprometidos a fazer uso desses meios de graça o próprio Deus ordenou para o seu povo e a seguir os preceitos da lei de Deus, deixando de fazer o que desagrada a Deus, embora com falhas, né? Mas a gente se compromete a isso. E vocês prometem mais, que como membros desta igreja, agora membros de uma igreja local, vocês se sujeitam à disciplina dessa igreja e às autoridades dessa igreja, e essa ressalva fundamental, desde que tais autoridades, presbíteros, diáconos, doutrina, desde que tais autoridades sejam fiéis às Sagradas Escrituras. Então vocês veem a importância de conhecer as Sagradas Escrituras, né? Serem, como diz a palavra de Deus, os crentes de Bereia recebiam a pregação do apóstolo Paulo com toda vontade, avidez, mas conferiam as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. De modo que o que o pastor fala não tem valor se não for conferido nas Sagradas Escrituras. O que significa que vocês precisam conhecer as Escrituras. Porque um pastor pode enrolar pregando, lendo a Bíblia. A Bíblia, como alguém já vai dizer, é a mãe das heresias. Porque se pega um versículo destacado e se faz dali uma doutrina que quiser. Então vocês precisam conhecer a Bíblia para dizer, pastor, o senhor está errando. Pastor, isso não está certo. Então por isso que a pergunta é a submissão às autoridades da igreja, desde que elas sejam fiéis às Escrituras. Mas para isso vocês vão precisar conhecer as Escrituras, para ter esse senso crítico, né? E ainda sobre os pais que trazem seus filhos para o batismo. Vocês prometem que vocês prometem instruir os seus filhos, as suas filhas na fé seguida pelo povo de Deus, como fé essa como é ensinada nas Sagradas Escrituras. Vocês prometem ensinar, elas já sabem, né? A Helena que talvez ainda não, vocês prometem ensiná-los a ler, a fim de que elas possam por si mesmas ler a palavra de Deus. Vocês se comprometem a orar por elas e com elas e servir a elas, vocês mesmos, de bons exemplos de piedade e de fé, esforçando-se por todos os meios para criá-las na disciplina e na correção do Senhor. A gente vive num mundo que quer devorar o coração e o cérebro dos nossos filhos. Não se iludam, não tem gente do bem. Estou falando que as pessoas são do mal, mas o que eu estou querendo dizer é que o próprio discurso sorrateiro, sutil do bem, é um discurso que quer alcançar o coração dos nossos filhos. Zelem por ensinar aos seus filhos o temor à palavra do Senhor e a comparar a vida deles, a pautar a vida deles e a de vocês pela palavra. Não, filho, isso está errado. É assim que a palavra de Deus ensina? Não, então isso está errado. Por mais bonito, floreado, simpático, fofo que possa ser, o discurso está errado. Por fim, vocês prometem ler com ele, com elas, a Bíblia e trazê-las à igreja com assiduidade, ensinando também desde a mais tenra idade a respeitar o culto, valorizar o culto e a participar dele. Que Deus abençoe vocês e o cumprimento desse compromisso que acabam de fazer. Quero chamar os presbíteros aqui à frente, presbítero Valdec, presbítero Renilson, presbítero Gustavo. Quero chamar o nosso irmão seminarista Fábio também.